Signo invertido. Tio Wesley, você distribui isso aqui? Pessoal, vocês ganharam uma lembrancinha do estudo de hoje à tarde. Tá vendo? Ó? Não é só casamento que leva lembrancinha. Tem uma colinha na beiradinha do papel. Então a colinha não é para você distrair durante o estudo e ficar fazendo assim, ó, a aula inteira. Você abre lá na página da Bíblia que você ganhou o papelzinho, põe a colinha lá na beiradinha, aí pode fechar a Bíblia, abrir ela para cá, mas está colado lá na página. E você fica esperto qual que é o seu versículo. Eu estou com na mão aqui que é 2 Timóteo 2 e 12a. Você fica esperto. A hora que eu falar assim, agora vamos ler o versículo tal, você fala, eita, é o meu. Aí você abre e lê e os irmãos falam, que é para a gente ganhar tempo, né? Porque é aquela história. Como o meu cacife não é igual ao do tio Warren, o tio Warren ele vem aqui numa escola bíblica, lê capítulo 15 de João, 2 versículos, passa a manhã inteirinha, né? Eu tenho a tarde para falar Apocalipse de 1 a 22, né? Então eu preciso da ajuda de vocês. Oi, irmão. Ah, pode ser. Olha o que a tecnologia não faz, hein? Pode ser também. Quem que é esse aqui? 2 Timóteo 2, 12a. Quem não... O Elcio? Lá longe? Eu vou levar esse só para ele para voltar. Muito bem, vai ter a leitura aqui também, se quiser. Ó! Puxa vida, fiquei tempão fazendo essas coisas. Vamos lá. O que foi? É Bíblia, irmão. Sabe Bíblia? Muito bem. Irmãos, nós vamos entrar juntos agora, Deus permita, numa aventura fantástica. Uma narração de uma história que eu e você nunca vimos e nem vamos ver em filme algum. Uma coisa espetacular e que é tudo verdade. Tudo verdade, a história que nós vamos ler aqui. E é interessante porque, bom, das muitas coisas interessantes, né? Tudo é edificante para nós, tudo é glória para o nosso Deus, porque importa isso, né? Na gente estudar a Bíblia. E vai ser interessante porque algumas coisas, talvez para alguns muitas coisas, para outros algumas coisas, depois a gente vai voltar, quando tiver a oportunidade lá, falar igual o tio Warren, tá bom? Quando chegar em casa e desligar a maldita televisão, e aí a gente vai olhar aqueles negócios de Isaías, Zacarias, Ezequiel, Daniel, aqueles negócios que a gente olhava assim, achava tudo meio doido, tudo misturado. Aí você fala assim, olha, agora eu sei, isso aqui que está falando Isaías é aquilo assim, assim, assim. Olha, esse aqui que está falando Daniel é aquilo assim, 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 que vai acontecer naquele momento, depois daquele momento, antes daquele outro. É bom, né? Eu achei bom acontecer isso comigo, tá bom? Vai começar a desvendar algumas coisas. Então vamos para o nosso Apocalipse querido aqui. Ok. Uma breve... Deixa eu ver se eu uso esse. Introdução ao Apocalipse. Segundo os estudiosos, João escreveu primeiro o Apocalipse, depois escreveu as suas 3 cartas, depois escreveu o Evangelho. O Evangelho de João, segundo os estudiosos, foi o último a ser escrito dos 4 evangelhos. Primeiro, Pedro teria, com base nos rolos que ele teve em mãos, primeiramente Marcos teve, com base nos rolos que ele tinha, que ele trazia consigo de Pedro, ele escreveu o seu evangelho. Marcos escreveu o evangelho para os romanos, para crentes romanos, que estavam entrando em crise, porque, como é isso, nós estamos aqui tudo morrendo por causa da nossa fé em Cristo, Cristo prometeu que voltava, o tempo está passando, tem gente nossa morrendo, ele não volta, como é? É sério isso, não é? Então não é à toa que Marcos mostra, inclusive, a atitude de fé daquele centurião romano, quando estava diante da cruz e creu, né? Que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Os romanos, os crentes romanos, eles tinham uma coisa, uma semelhança com o crente brasileiro, mas vocês não vão gostar não.
Eles não gostavam de ler. O evangelho de Marcos é um evangelho curto e direto. Ação, ação, ação. Cristo fez isso, Cristo fez isso. Como ele mostrava o servo, né? Marcos mostra Cristo como o servo. Por isso não tem genealogia, escravo não tem genealogia. Então era Jesus logo fazendo isso, imediatamente fazendo isso, se compadecendo disso, servindo, servindo, servindo. Então mostra ele com todo o seu poder servindo. Mostra que ele servindo foi que ele alcançou tudo que ele teve. Eu particularmente, quando entrego uma Bíblia para um descrente, já coloco o calendário com o versículo lá em Marcos, falo, olha, Deus te abençoe. A gente passa por esses pedágios da vida, essas coisas, né? Deus te abençoe e tal. Já deixei marcado em Marcos para você, ele vai abençoar a sua vida. Evangelho curto, direto, prático, ok? E que mostra para esse mundo aí fora, que acha que poder, status, dinheiro, não, mostra que o Cristo Todo-Poderoso ganhou tudo sendo humilde e servindo. Bom, Marcos escreveu o seu evangelho, Lucas e Mateus, assim dizem os estudiosos, né? Baseados nesse, tiraram os seus, Lucas com as suas pesquisas e tal, Mateus com o seu enfoque de mostrar para o povo de Israel que Jesus é o rei, Jesus é descendente de judeu sim, porque é filho de Abraão, e é da linhagem real, filho de Davi. E aí vai Mateus inteirinho lá, conforme está escrito nas escrituras, conforme disseram os profetas. Então o evangelho de Mateus é bom para quem, você pega alguém aí fora que é meio curioso, estuda a Bíblia, estudou os profetas, leu o Salmo, não sei o que lá, evangelho de Mateus nele, porque fala, você leu o Antigo Testamento, agora preste atenção que o Antigo Testamento fala que Jesus é o Salvador. O evangelho de Lucas vai justamente mostrar a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi uma aparição, um fantasma, por isso que a genealogia dele leva até Adão, comprova que ele foi um ser humano sim, mas totalmente Deus dentro da sua humanidade. E o evangelho de João é aquele que vai mostrar toda a altivez, a deidade, como o T. Warren falou hoje de manhã, né? Esse que veio, ele é Deus mesmo. Então já começa falando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí só vai mostrando que ele é Deus o tempo todo. E João, na mente dele isso estava muito forte, porque quando ele escreveu as cartas, antes de escrever o evangelho, a igreja estava atravessando aquele problema com os gnósticos, que falava que Jesus não podia ter sido Deus que se tornou carne, porque como é que o Deus Todo-Poderoso ia se materializar num corpo que é corrupto, que é cheio de pecado? Então por isso que João já começou falando assim, aquele que nós vimos, ouvimos, que nós tocamos, que andou entre nós, ele já estava dando o recado, né? Então isso que ele fez ali nas cartas, depois ele veio e fez com força nos evangelhos. E antes dele escrever as cartas, e por último o seu evangelho, ele teria escrito o Apocalipse, mais ou menos por volta do ano 95, durante o reinado do rei Dominiano, que reinou de 81 a 96, e foi nesse reinado que por causa da palavra, por causa dele pregar o evangelho, ele foi confinado, ele foi mandado para uma ilha prisão, Patmos, ok? E por falar em ano 95, 95% de Apocalipse é coisas a respeito do futuro. Alguém poderia falar assim, Eliel, você está dizendo que 95% de Apocalipse é profecia? Lembra que a gente está mal acostumado a achar que profecia é aquilo que Deus está falando sobre o futuro. Não, profecia é tudo que Deus mandava o seu servo falar para o povo. Podia ser sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro, ok? Inclusive Apocalipse é um livro que trata de passado, presente e futuro. 95% futuro, mas fala sobre passado e fala presente, nós vamos ver também. Alguém leia por favor, será que eu coloquei esse daí? Marcos 13 e 19, ele já vai jogar ali, ó. Ficou fácil demais, hein? Mas ó, já que vai sair do papelzinho e vai para ali, quando eu falo assim, alguém lê por favor, não pode fazer igual na ceia. Na ceia não fica esperando 10 minutos, ninguém fala nada? Não pode fazer, viu? Nem na ceia pode fazer isso. Bateu ali, um lê. Olha a ceia. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá.
Gente, eu me arrepio só de ouvir essa leitura. A tribulação que vai haver aqui, descrita aqui, nunca houve e nunca vai haver no planeta Terra igual a que está descrito aqui. Ok? Apesar de toda essa tribulação, a pior do planeta Terra, a visão vem trazer conforto àqueles que creem em Cristo. E nós vamos ver por quê. Mostrando que Deus sempre está no controle. Apocalipse 13, verso 10. Lá na escola dominical em Araraquara nós estamos decorando esse versículo. Eu estou falando estamos decorando porque decora nesse domingo, no domingo que vem repete esse, decora mais um, no outro fala os dois e decora mais um, então está sempre falando esse. Leia para mim. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja por da espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ok. Existe diferença às vezes de tradução nesse versículo, de uma Bíblia para outra, mas o que esse versículo está ensinando ele acabou de dizer que vai chegar um momento que Deus vai dar, por causa dos seus planos, vai dar o poder para quem está perseguindo e vai acabar com os perseguidos, vai matar mesmo os que estão seguindo o Senhor Jesus. Então ele está avisando assim, se alguém há de ir para o cativeiro, né? Se o Rafael há de ser levado para o cativeiro, ele vai para o cativeiro. Se o Rafael há de ser morto à espada, ele vai ser morto à espada. E ele fala, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Como é que um versículo desse me ajuda a perseverar e a ter fidelidade? O que ele está dizendo é o seguinte, Deus não te abandonou só porque a coisa ficou ruim. Está dentro do plano dele. Não é para você falar assim, cadê Deus? Eu sobrei, Deus esqueceu de mim, não tem Deus. Não. É porque tem coisas para acontecer, e se você tiver que ir para cativeiro, você vai, se tiver que ser morto à espada, você vai. Então, fique fiel, fique perseverante, porque isso não significa que você perdeu a batalha, que Deus te abandonou, nada disso, ok? E serve para nós muito nos nossos dias, ok? Nós vamos ver que em Apocalipse, a partir do capítulo 4, logo os versos 1 e 2, nos dão a segurança em Apocalipse, de que a igreja não passa pela tribulação. Há pensamentos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja sobe antes de começar a tribulação. Em geral, é isso que é ensinado no nosso meio. Há pensamento de que a igreja vai até a metade da tribulação, e aí antes de começar a grande tribulação é que nós vamos subir, e esse pensamento se chama mesotribulacionista. E há ensino pós-tribulacionista, ou seja, que nós vamos passar por toda a tribulação. Como o Apocalipse ele vai tendo uma visão cronológica, ele vai contando conforme acontece. A gente percebe que ele fala de todo o período da igreja, e em seguida, João fala assim, de repente, ele ouviu um chamado, sobe para cá. Depois de ele falar de toda a igreja, ele fala, sobe para cá. Ele fala, e aí eu me vi diante do trono de Deus. E aí depois disso começa a acontecer as coisas da tribulação aqui na terra. Então veja só, nós temos em Apocalipse um apoio bíblico para que a igreja vai subir antes de começar a tribulação. Ok? Os 12 capítulos dos 22 totais de Apocalipse, 12 deles, ou seja, mais da metade, fala só sobre esses 7 anos de tribulação. Juntando 12 capítulos de Apocalipse com outros trechos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que falam sobre esses 7 anos de tribulação, isso significa que na Bíblia existe mais profecia sobre só esses 7 anos de tribulação do que sobre qualquer outra época da humanidade. Mais profecia existe na Bíblia só sobre esse período de 7 anos do que sobre qualquer outra coisa. E sendo que Apocalipse já tem 12 capítulos só em cima disso. Nós vamos ver que do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 3, a palavra igreja é mencionada 19 vezes. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 19, e nós vamos ver ali a referência, depois nós vamos ver os trechos que falam de passado, presente e futuro. Mas esse versículo está falando que tem coisa sobre passado, presente e futuro. Lê, por favor. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Muito bem. Então, ele nem começou a ter visão de futuro ainda. E nem começou a ter visão das coisas presentes.
mas já teve alguma coisa aí sobre o que aconteceu. Então, quando ele fala escreve o que você viu, ele não está falando o que ele viu que vai acontecer. Não começou ainda. Então, ele está falando escreve o que você viu, e escreve as coisas que são, ou seja, coisas que você vai ficar sabendo agora, mas que são do presente, e aquelas do futuro. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ter a visão total e geral da igreja. Quando essas 7 cartas são escritas para as 7 igrejas, elas têm 3 aspectos. Primeiro, Deus está tratando mesmo com cada uma daquelas igrejas. Existia uma igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, existia, estava lá. E cada uma delas estava passando por aquilo. Teve delas que ele só elogiou, graças a Deus. Teve delas que ele só deu puxão de orelha, não teve um elogio. Teve delas que misturou. Então, em primeiro lugar, aquela mensagem foi para cada uma dessas igrejas. Essas igrejas existiram e estavam passando por aquilo. Inclusive, na sequência em que for escrito, era a rota comercial. Em segundo lugar, essas cartas não tratam só com aquelas igrejas, mas elas dão para nós um panorama geral, vamos falar assim, um resumão de tudo que Deus está falando para nós, assim, ó, isso na igreja é bênção, sejam assim, sejam assim, sejam assim. E de tudo que ele fala assim, ó, isso aqui na igreja está errado, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Então, a gente tem nas cartas, né, a gente tem um pouquinho no Evangelho, tem alguma orientação em Atos, aí tem todas as cartas dando orientação para a igreja. Mas você quer o resumão do comportamento que Deus quer e do comportamento que Deus não quer para a igreja, o resumão de tudo está em Apocalipse 2 e 3. Olha quanta joia preciosa em Apocalipse, ok? Então, o primeiro aspecto foram cartas para aquelas igrejas mesmo que estava acontecendo. O segundo aspecto é o resumão de tudo que Deus quer e do que Ele não quer na igreja. E em terceiro lugar, é uma caminhada no tempo do que foi acontecendo com a igreja, desde que ela começou lá com os apóstolos, até os últimos dias, e que nós cremos que nós estamos no momento da última igreja, da 7ª igreja, pelo que nós temos analisado. Então, não é para eu só me centrar no momento da última igreja, porque ali nas 7 está falando tudo que é para eu tomar cuidado e prestar atenção. Mas em termos de tempo, nós vamos ver lá o tempo que passou Martinho Lutero, tudo que a gente escutou na escola, a época medieval, a época em que a igreja começou a fazer sociedade com o governo e se vender para o governo, esse tipo de coisa, tudo isso que aconteceu na história da humanidade relacionado à igreja, vai acontecendo nessa sequência, nessas cartas que foram escritas. Por isso que ela tem esses 3 aspectos. Escreveu especificamente para cada uma das igrejas que existiam, que foram verdadeiras. E, em segundo lugar, é o resumão do que Deus tem para falar para nós com relação à igreja. E em terceiro lugar, é a linha cronológica de tudo que foi acontecendo e ainda está acontecendo com a igreja de Deus. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no verso 1. Alguém lê o verso 1 para nós, por favor. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para lhe mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Muito bem, não vamos nunca nos esquecer que as coisas de Deus não tardam. Esse dia eu estava conversando com um irmão, falei assim, irmão, eu posso estar enganado, mas acho que daqui 10 anos a gente não vai estar mais conversando aqui não, já vai ter acontecido o arrebatamento. Se eu tiver enganado, daqui 10 anos você vira para mim e fala, você se enganou. Aí eu falei isso para ele, ele falou assim, não esqueça que lá no passado teve gente que já pensou igual você, lá no passado teve crente que já pensou igual você e se enganou. Eu falei, então eles tiveram a vez deles, agora eu tenho meu direito de ser minha vez, né? Mas não vamos nos esquecer disso, irmãos. Deus não tarda, Deus não tarda. E ele escreveu aqui há 2000 anos, né? As coisas que em breve hão de acontecer. A gente não perca tempo, a gente não vacile com a nossa vida cristã. Porque mesmo que Cristo não volte antes do dia da minha morte, a Bíblia diz que a nossa vida passa muito rápido.
Daqui a pouquinho acabou o meu tempo e o seu tempo de evangelizar, o meu tempo e o seu tempo de orar e jejuar pela alma perdida, pela minha igreja, por santificação da igreja de Deus, por eu ser uma bênção na minha igreja com os meus dons espirituais, os meus talentos naturais, de eu procurar ser um bom marido e com isso glorificar a Deus e as esposas, boas esposas, de nós ensinarmos os nossos filhos na presença do Senhor. É muito rápido, a nossa vida é muito breve aqui. É revelação de Jesus Cristo porque é sobre o Senhor Jesus Cristo, porque pertence ao Senhor Jesus Cristo e porque vem do Senhor Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve havia de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. É interessante que a Bíblia vai falar que o Pai entregou essa revelação ao Filho, que entregou ao anjo, que entregou a João, que entregou às igrejas, né? Ainda bem que não era telefone sem fio, senão chega só o capítulo 22, assim, né? No povo. E às vezes a gente fala assim, por que essas coisas assim? A Bíblia trabalha com um sentido de hierarquia, e principalmente quando trata de Deus, é uma hierarquia de trabalho. O Warren falou hoje de manhã, ele falou assim, ó, quem crê, aceita, ama o Senhor Jesus Cristo está fazendo o mesmo com o Pai. Quem odeia o Senhor Jesus Cristo está odiando o Pai. Igual, mesma qualidade, mesmo tudo, um não é mais do que o outro. Mas aí você vai ver alguns momentos, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que fala assim, o Senhor Jesus Cristo e o seu Deus e Pai. Menino, será que eu devia ter virado testemunho de Jeová e vim parar na casa de oração? Porque está falando do Senhor Jesus Cristo e o seu Deus e Pai. Vamos lembrar, para nós que viemos do catolicismo, etc., né? A palavra Deus, a gente está acostumado que só serve para falar de Deus, Deus que está no céu. Mas lembra no Antigo Testamento, alguma versão nossa em português, vai dizer assim, ó, duas pessoas iam lá realizar uma tarefa, e ele fala assim, e ele será Deus sobre você. Então, na mente judaica, a palavra Deus é usada também para falar quem que dá ordem e quem que obedece. Então, um judeu lendo isso daqui, ele não tem problema de entender isso não, já é um termo que ele estava acostumado no passado. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele ia e rogava ao Pai a respeito das coisas. Isto é só uma questão de posição. É como se fosse juntar três aqui para fazer algum serviço. Um fala assim, ó, então enquanto você faz aquilo, eu faço isso e ele faz o outro. Não é porque um é mais, outro pode menos, etc. Mas para a coisa funcionar, um dá orientação, outro faz e assim por diante. Então, como a gente fala, o Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou, o Espírito Santo nos conduziu à compreensão dela para nós tomarmos a decisão e nos cela. Tudo é Deus, tudo é o mesmo Deus. Mas foi o Pai que morreu na cruz? Foi o Espírito Santo que morreu na cruz? Não tem cada um o seu papel, a sua função. Então, quando a Bíblia mostra uma hierarquia entre eles, é só de função, não é de um ser mais do que o outro. A mesma coisa acontece onde mesmo, hein? Vamos ver quem vai dizer para mim. Existe uma hierarquia de função, mas não porque um é mais do que o outro. Onde é que tem isso, hein? Casamento. Na casa de cada um de nós. Tá certo? Então, quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher e é o chefe do lar, não é porque ele é mais bonito, pode mais e etc. Se o crente raciocinar só um pouquinho, lá no Éden já falava assim, Deus fez o homem e falou assim, bichinho, sozinho não dá conta não. Vou ter que fazer uma auxiliadora para ele. Então, se fosse dizer que algum dos dois aí é menos, se fosse dizer, seria o homem, né? Alguém falou que a mulher precisa de auxiliadora? Não, mas falou que o homem precisa de auxiliadora. Mas a Bíblia iguala os dois, quando lá em Coríntios 11 fala, se por um lado o homem veio da mulher, a mulher depende do homem. Então Deus nunca pretendeu na Bíblia ser machista ou feminista. Mas para que as coisas aconteçam, então o homem é o cabeça do lar, a mulher é essa auxiliadora sem a qual o homem não completa o seu trabalho, e os dois dependem. Então, o lar espelha esse relacionamento dentro da Trindade. Ok? Verso 2.
bem. João recebeu e foi fiel em proclamar. Irmãos, temos sido fiéis em proclamar aquilo que nós recebemos de Deus? Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Alguma tradução, em vez de bem-aventurado, vai ter feliz. A minha tem feliz. Eu prefiro bem-aventurado, porque bem-aventurado diz que é feliz porque é abençoado. Tem a felicidade aí do mundo, não serve de nada. Mas bem-aventurado significa é feliz porque é abençoado por Deus. Só para você ter aí anotado, aquele que lê, alguma pessoa em algum momento, algum livro vai falar que essa leitura, se essa leitura aí que está escrito aqui, vai falar que na língua original era leitura em silêncio, ou não era só... O termo usado aqui, aquele que lê, é usado em outros trechos da Escritura, tanto para leitura em silêncio, naquele momento fica claro que estava lendo em silêncio, como para leitura pública. Então, se você lê em algum lugar, fala, olha, isso aqui era só leitura em silêncio. Não, esse lê aqui depois é só leitura pública. Não. O verbo foi usado em outros trechos do Novo Testamento para leitura pública e para leitura em silêncio. Então, ele está se referindo a tudo. Não basta conhecer, nós devemos praticar. O Senhor Jesus Cristo falou, bem-aventurados se vocês fizerem isso. E isso nos ensina tanta coisa, né? Porque quanto a gente conhece da Bíblia e disso, que porcentagem a gente é fiel em praticar. Verso 4. Eu amo as 7 igrejas que encontro na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daqueles que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do seu trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ok. O meu termina dizendo, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Para vocês aparece já no verso 6, isso? Não. Qual falou mesmo? Oi? O que ele falou? Não, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Tá bom. Mas completou antes do arrebatamento. Acha para mim, nesses 2 versículos, a Trindade. Ele nos ama. Quem é esse ele? Eu pedi para achar a Trindade. Você precisa ler um trecho e falar, esse é Jesus. Lê outro pedacinho e falar, esse é o Espírito Santo. Lê outro pedacinho e falar, esse é o Pai. A fiel testemunha é Deus. A fiel testemunha é Deus. O primogênito dos mortos é o Senhor Jesus e o soberano dos reis, não sei. Tá bom, a escola bíblica é para isso mesmo. Se fosse a prova da escola bíblica, aí tá ruim, né, irmão? Mas é a escola bíblica. Então, lá, como eu não tenho mesmo todo o tempo do mundo, a gente faz igual quando vai fazer vestibular e não sabe a resposta e fala assim, peraí, vamos por exclusão? Esse aqui não é, esse também não é, esse também não é. Então, olha que ele fala assim, no verso 5, e de Jesus Cristo, achamos o Filho, não achamos? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. E é interessante, de manhã nós vimos o Espírito Santo sendo fiel a testemunhar de Cristo. E agora nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo sendo fiel em testemunhar do Pai. Coisa linda, a glória de Deus. Sempre fiel, sempre testemunhando. Nós igual, viu, irmão? Mesma coisa conosco, tem que ser. E é o testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos. Por que ele é o primeiro dentre os mortos? Ele foi o primeiro a morrer? Ele foi o primeiro a ressuscitar? E agora? Acabou, né? Só tinha morrer, só tinha ressuscitar, acabou. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro que ressuscitou por si próprio, mas mais importante do que isso, para a nossa compreensão. Primogênito, antes de significar primeiro na ordem dos que vão nascendo, significa o mais importante. Então, de todos os que morreram, de todos os que ressuscitaram, ele é o mais importante. Léo, por que essa história? Bom, em primeiro lugar, lá no Antigo Testamento, o direito de primogenitura, que é o direito do filho mais importante, via de regra, era dado para o primeiro filho. Mas eu disse via de regra, nem sempre. Outras vezes, pela própria escolha de Deus, era dado a outro. Em segundo lugar, tem trecho no Novo Testamento que fala que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação.
Aí lá vem os testemunhos de Jeová e fala, tá vendo? Jesus foi criado. Existia Yahvé, que eles chamam Jeová, e Yahvé criou o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o mais importante. No meio da sua criação, ele aparece como o mais importante. Claro que Deus é o mais importante no meio de toda a sua criação, né? Ele é o a receber a glória ali. Então, por isso, primogenitura fala do mais importante, ok? Oi? As primícias, muito bem. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. E isso ficará muito claro no seu reinado milenar, onde ele distribuirá poder de governo, mas tudo acaba nele. Ele é o soberano dos reis da terra. Sempre foi, mas aí no milênio isso vai ficar bem patente. Ele nos ama e nos libertou, glória a Deus, dos nossos pecados por meio de seu sangue. E a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca pode deixar de pregar sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, que teve o poder de nos perdoar, porque aqui ele está enfatizando isso. Bom, já vimos quem é o Filho. Tem o Espírito Santo, tem alguma coisa parecida, de longe pelo menos? Nada que fala de Espírito aí nesses versículos? O que fala? E o que diz? Os sete Espíritos. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. 7 Espíritos. 7 na Bíblia fala de? Perfeição. Então está falando do trabalho perfeito e completo do Espírito Santo, que o Warren falou assim, bom, se a gente for ficar falando aqui, não acaba das bênçãos da vinda do Espírito Santo. Até aí tudo bem, Eliel, mas Espíritos não está colando, hein, com o Espírito Santo. De novo, porque a gente não é judeu. No Antigo Testamento, minha Bíblia, sua Bíblia, está lá falando, e o Senhor Deus, e Deus fez isso, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus, falando do Deus Todo-Poderoso. Você sabia que a palavra para Deus é Elohim? Você sabia que Elohim é o plural de Eloa, e que Eloa é que significa Deus, e Elohim significa deuses. Tanto é que na mesma Bíblia, em lugar onde fala assim, vocês me abandonaram e foram após outros deuses, está escrito Elohim. Elohim é plural, é deuses. Então, que história é essa de chamar Deus, o nosso Deus, de Deus? Se você perguntar isso para um judeu, ele tem a resposta prontinha na ponta da língua. Plural de majestade. É uma maneira de mostrar que ele é tão grande, tão grande, tão grande. Como é que a gente acha na nossa língua para mostrar isso? Colocaram no plural. Qualquer judeu vai te responder isso. Nós que somos da nova aliança, que já tem uma palavra completinha, nós sabemos que é isso, mais a colocação da Trindade. Desde o princípio já estava revelado para nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Elohim, plural de majestade, e o plural da própria Trindade. Só que se falasse assim, por exemplo, lá na Bíblia, os outros deuses não serão capazes de libertar, ia estar no plural. Quando fala Deus criou os céus e a terra, está escrito lá, no princípio, deuses criou. Aí você fala assim, vai para a escola, né? Está conjugando errado, é deuses criaram. Não, é deuses criou, porque esse deuses aí está falando de um Deus só, e é o plural de majestade. Então por isso que fala criou, está falando do nosso Deus. E a Trindade estava presente ali. Diga, irmão. Até esqueci o que ia falar. Que bom, irmão, porque assim eu avanço. Deus messiânicos tem o costume de chamar Deus de Elohá. Porque Elohim, né, Bereshit bara Elohim, eles acreditam que a gente vai automaticamente pensar na Trindade. Então eles evitam falar Elohim, costumam falar Elohá. Porque mesmo eles sendo messiânicos, muitos não creem que Jesus Cristo é o próprio Deus. Misericórdia. Então o próprio Moisés foi chamado de Elohim, né, dizendo que o faraó seria... ele seria o faraó. Isso. Então ele foi chamado de Elohim. Aí Salmos mesmo diz que os homens, né, são Elohim, mas aí nesse caso o contexto é outro. Entendi. Foram punidos, o faraó foi punido, e Moisés também nem viu a terra prometida, mas eles evitam chamar Deus de Elohim por esse motivo. Então, o Antigo Testamento todinho chama Deus de Elohim, mas algum ser humano se achou mais bonito que Deus, falou, não, vou consertar isso que Deus fez errado.
que é mais ou menos o que aconteceu quando tiraram no Antigo Testamento, como a gente já falou, lá na minha Bíblia, na sua, no Antigo Testamento, onde está escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, que é Yahvé, e que esse mito judaico que os messiânicos carregam, falam, não, a gente não pode pronunciar o nome de Deus. E eles substituem. Um judeu, quando pega a Bíblia em hebraico, e lá está escrito lá, Yahvé, ele não lê Yahvé, ele substitui pela palavra Adonai, que é Senhor. Eles substituem. E isso passou para a nossa Bíblia, as Bíblias mais modernas, as bem antigas em português, tinham lá escrito Jeová. Passou para nós, Senhor com todas as letras maiúsculas, por trás disso está o nome de Deus. E em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 12, quando ele fala, vai lá no faraó, fala que eu mandei deixar o meu povo, mas quando eu for lá, vai lá falar com o meu povo, mas quando eu disser para o teu povo, eles vão perguntar, qual é o nome do teu Deus? Ele fala, diga a eles que o eu sou mandou. Eu sou é um trocadilho, em hebraico, com a palavra Yahvé. Diga que o eu sou mandou. Aí depois ele fala assim, diga que Yahvé mandou. E ele fala, e por este nome eu serei lembrado por todas as gerações. Então, a gente não tem direito de trocar isso. Alguém da fala espanhola, tem um aqui, que tiver uma Bíblia em espanhol, na Bíblia dele no Antigo Testamento, não vai estar escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, está escrito Jeová. Ok? Ele, mas está falando que está escrito Jeová, mas você fala Yahvé. Como a língua hebraica ficou um tempão sem ser usada, e a língua hebraica não tem as vogais, só tem as consoantes. O povo é inteligente mesmo, hein? Eles leem assim e já sabem pronunciar. Eu que estou penando para aprender essa língua. Aí, quando eles foram começar a ler o Antigo Testamento de novo, tinha palavra que eles não sabiam mais como pronunciar. Entre elas, o nome de Deus. Aí eles falaram assim, já que a gente não sabe, vamos pegar as vogais da palavra Adonai, que é Senhor, e vamos encaixar nessas consoantes do nome de Deus, para a gente pronunciar alguma coisa, e aí virou o Jeová que a gente conhece. No século XIX, cristãos alemães, pesquisando, chegaram à conclusão que é Yahvé. Por isso que nós temos Jeremias, Adonias, Ezequias, esse Yah no final é a assinatura de Deus, de Yahvé. Ok? Muito bem. Para os judeus, tranquilo, quando vai falar do Deus Todo-Poderoso, usar no plural. Então, para eles, ler aqui os 7 Espíritos, eu já estou acostumado com isso, o Antigo Testamento todinho exaltou a grandeza de Deus colocando no plural. Então, quando ele fala os 7 Espíritos, 7, a obra completa de perfeita do Espírito Santo, e Espíritos engrandecendo o Espírito, assim como o Pai é engrandecido. Já achamos o Filho, já achamos o Espírito Santo. O Pai, então, é aquele que é, que era e que há de vir. Vamos adiante, verso 6. Ó a ceia. E nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos constituiu reino e sacerdócio. Então, eu vou falar de novo, aqui não dá tempo de falar, chega em casa, não liga a maldita televisão, deita na rede, se não tiver rede vai na cama, puxa, eu sou um sacerdote do Rei Altíssimo, o que isso significa na minha vida? Ok? E fala, e aí usa aquele termo, o seu Deus e Pai, já conversamos sobre isso, como ele mesmo falou quando falou de Moisés com o faraó. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. A ele, não a nós, não a nossa capacidade, não, a ele, em tudo e sempre. Verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele vem com as nuvens, uma expressão bem comum para um judeu que lesse, uma expressão comum usada no Antigo Testamento, não só na Bíblia, mas até por povos pagãos. Quando falava virá com as nuvens, está dizendo virá com glória, com poder. Não é esse físico assim, ele vai vir lá, eu vou ver uma nuvem e ele vai estar passando no meio da nuvem. Isso é uma expressão dos judeus. Virá com muito poder, com muita glória. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Todos terão
consciência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Até aqueles que estiverem esperando lá no Hades, para o dia do seu julgamento final, vão ter a visão da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim, agora interessante, né? Uma pena, ele fala, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Porque não quiseram colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Podia ser o contrário, né? E todos os povos da terra se alegrarão na sua vinda. Mas na hora que vê, aí não serve mais para crer. Porque a fé é aquilo que a gente não vê. A hora que todo joelho se dobrar e toda a língua confessar, não é mais fé. Já está vendo ele. Aí vai ser para lamentar. E a minha parte e a sua é pregar o Evangelho, para que o menor número possível de pessoas se encontrem nessa situação lamentável. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. A expressão Todo-Poderoso é muito comum usada para Deus Pai. Então, vou voltar de novo. Alguém daquela época que estivesse lendo isso daqui, bateu o olho Todo-Poderoso, está falando de Yahvé, está falando do Pai. Ok? E alguém leia Isaías 44 e 6, por favor. Se achar primeiro na fitinha, leia. Se achar vai, leia. Não, não quer ler? Assim diz, Isaías o quê? Não sei, agora acho que já é Apocalipse. 44 e 6. Diga. A minha dúvida é, falando da vinda aqui, no versículo 7, após o arrebatamento. Boa colocação de Michael. Toda dúvida que você tiver, não perca, anote em algum lugar, etc. Por quê? Ou essa dúvida vai ser sanada ao longo do livro, que nós vamos ver, então aquilo que eu estava foi solucionado aqui. Ou no final, a gente vai responder. Então segura a sua pergunta aí, leia. assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Em alguma parte desse versículo que você leu, estava escrito Senhor com letra maiúscula? Assim diz o Senhor. Isso, o então... Senhor dos Exércitos. Então, Yahvé dos exércitos. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. O Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego não é A, B, C, D, E, F, G, H. Não, é alfa, beta, gama e vai de alfa até ômega. Então ele falou aqui, eu sou o alfa e o ômega. É o Pai quem está falando. Verso 9. Eu, João... Você quer fazer uma pergunta? Você está com a palma da mão machucada? Está contrariado? Ei, pessoal, vai e volta, hein? Vai e volta, hein? Estou esperando aqui.